Bom, eu expliquei para vocês a razão imediata do fato de nós termos tido no sábado passado, agora nesse último sábado, a presença desses dois. Eu espero que ela continue aqui conosco. Mas eu trouxe os dois juntos, e não foi coincidência, porque há uma série de coisas que são bastante surpreendentes quando a gente examina isso com uma lupa mais de perto, no seu significado espiritual. Em relação a esses dois seres crísticos que viveram um momento fundamental de transição para a humanidade, momento esse que é a sequência de momentos que nós já abordamos aqui. Então, a minha ideia é a gente falar um pouquinho do contexto, da circunstância, falar um pouco em paralelo da vida dos dois e, mais importante, e aí sim o nosso grande objetivo, é a partir desse desenvolver nós conseguimos unir as nossas vibrações, as vibrações deles, que nós procuramos hoje aqui abrir as portas da nossa alma para que a presença deles como canal divino se faça plena em nós também. A história de Francisco de Paula é menos conhecida do que a história de Rita de Cássia. Então, talvez, ao fazer o paralelismo, vou caminhar com as duas ao mesmo tempo, eu talvez vai me fixar um pouquinho mais, porque vale a pena um ser dessa estirpe, depois do momento fulgurante que ele viveu, se tornar menos conhecido. É claro que ele é um santo admirado na Itália, aqui no Rio de Janeiro, por ele ser patrono dos imigrantes italianos, muitos deles que vieram da Calábria, que se tornaram jornaleiros, né? Ele é patrono dos jornaleiros aqui no Rio de Janeiro. Mas conhecer o santo, a gente não tem muita ideia da importância da missão desse espírito. Assim como de Rita de Cássia. Então, o paralelo que a gente tenta fazer hoje é esse. O contexto é importante. O contexto que eles viveram é fundamental. Todos dois, um no século XIV, o outro no século XV, nascem num momento que a Europa ela segue logo em seguida, que a gente já comentou tanto aqui, que temos tanta ligação, com a derrocada do sonho cátaro, principalmente no sul da França, mas em toda a Europa, na Itália, na Europa do Leste. O catarismo era uma tentativa de estabelecer na civilização europeia, com o apoio dos templários, né, que surgem em paralelo a eles, uma civilização de fundamento espiritual e com justiça social. A derrocada dessa civilização, por meio de uma cruzada interna, que poucos sabem, que foi decretada em 1209, todo o mesmo Papa que dá a Francisco de Assis a autorização para que ele faça a sua ordem, Inocêncio III, é um arrasa quarteirão, e a França, que não existia até então, né, era dividida pela terra do Oc e a terra do Ui, e a língua do Oc, o Languedoc, onde se estabelecem os templários, é derrotada. O rei santo, Luís IX, ganha os territórios, a França surge, mas logo depois ela vai quase que desaparecer na Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra invade a França em busca do trono, nós vamos ter um caos completo, espiritual, material. É um momento em que, apesar de Francisco de Assis já ter estabelecido os fundamentos da sua busca espiritual, o problema político ganha uma força absurda. E aí vão aparecer figuras dentro da Europa que era cristã, como uma tentativa última, porque logo depois disso, da passagem desses dois seres, logo depois, eu quero dizer, algumas dezenas de anos, nós vamos encontrar Lutero surgindo com o seu trabalho de liberação, de confronto direto com a Igreja de Roma, que era, naquele momento, um Estado político altamente estabelecido e poderoso. É interessante porque Santa Rita nasce em 1381, no centro da Itália, um país que não era país, era uma série de comunas, de cidades-estado, algumas contra o Papa e outras a favor do Papa. O Papa tinha estados vassalos, era um senhor feudal, e havia outras cidades que eram liberais, como Florença, por exemplo. Era uma cidade, vamos chamar assim, republicana. Santa Rita nasce em 1381, nesse contexto, numa cidade enfiada no meio da Úmbria, mais para dentro ainda do que Assisi.
chamada Cássia, que fica nas montanhas. O acesso, ainda hoje, é um acesso não fácil. As estradas são boas, você chega, quando a gente passa pelas estradas, você imagina como se fazia naquela época para as pessoas viajarem. Ela nasce antes de Francisco de Paula, de uma outra figura que vai aparecer, porque nesse momento, vai fazer sentido na nossa conversa, lembrem-se que nós tínhamos uma França destruída pela Guerra dos 100 Anos, naquele momento, e nós vamos, 1381 nasce Rita, em 1416 vai nascer Francisco de Paula, na Calábria, na cidade de Paula, mas aqui no meio, em 1412, nasce uma figura fundamental neste concerto. Eu sempre brinco aqui, a gente hoje olha de uma forma telescópica, é mais fácil a gente entender o contexto espiritual disso, as razões espirituais que movimentam. Hoje, por exemplo, nós vivemos situações aqui, no nosso país, no mundo, que a gente está muito mergulhado, então a gente pouco consegue olhar o contexto de uma forma mais ampla. Poucos de nós têm a capacidade de alargar a consciência para entender os assuntos de forma mais ampla. Repetimos as situações. Naquele momento, não. Hoje a gente consegue olhar para aquela época e perceber, por exemplo, que quando Joana d'Arc nasce, em 1412, e vai desencarnar em 1431, com 19 anos, ela faz um trabalho fundamental para poder fazer com que a França, que ia se esquartejar, e ali havia um plano espiritual de renovação de algumas características da humanidade, da civilização ocidental, para que ela não se perdesse pelo inteiro. Joana d'Arc nasce nesse intervalo e faz um contraponto com esses dois espíritos. Na verdade, faz uma composição, entre eles três existe uma composição quase que perfeita. Nós vamos ter Rita, alguém que vocês vão ver, que nasce e vive 76 anos, a maior parte deles, dentro de um convento, depois que ela consegue entrar no convento agostiniano da cidade natal dela, Cássia. Nós vamos ter Francisco de Paula, que nasce em 1416, depois de Rita, depois de Joana d'Arc, vivendo uma vida dividida entre ação e contemplação, talvez numa síntese, na síntese mais perfeita que nós temos tido dentro do catolicismo. Vocês vão ver, espero, não consiga. E vamos ter Joana d'Arc com uma vida de ação fulgurante. Joana d'Arc é uma menina de 13 anos, e com aquela percepção mediúnica fantástica, de repente é acionada por Miguel, por Catarina, por Marguerida, duas santas que a acompanharam, e que fazem com que ela vá ao rei, ou ao futuro rei da França, que naquele momento estava lá, largado no meio de um palácio, fraco, jogado, para que se levante a França. 1412, 1431 ela vai embora. Rita vai viver de 1381 até 1457. Ela vai apanhar a vida toda de Joana d'Arc. Talvez nunca tenha ouvido falar de Joana d'Arc, naquele momento encarnado. Mas a sua missão espiritual estava altamente ligada ao trabalho que Joana d'Arc viera a desenvolver como um cometa, rompedor. Rita dava uma base outra. Francisco de Paula, que nasceu em 1416, vai desencarnar somente em 1507, já numa exceção absurda, demonstrando o poder do espírito ao tempo de vida que era comum naquela época. Ele desencarna com 91 anos. 91 anos naquele estado social, socioeconômico que vivia a Europa naquele momento, é algo que ele só pode atribuir a poderes de natureza sublime, natureza espiritual. Então, esses três espíritos, eles encarnam de forma contemporânea, em algum momento com simultaneidade, de modo a lançar um jato de luz sobre a consciência europeia, para que ou houvesse uma aceitação por parte do povo, né, de uma forma geral, inclusive da própria igreja, e se buscasse uma espiritualidade verdadeira, que é a coisa que é a nossa luta até hoje, ou, caso isso não houvesse, acontecesse o que veio acontecer depois, que tem que surgir uma figura, e aí rompedora e confrontante mesmo, como Lutero. Né?
Francisco de Paula desencarna no preâmbulo da chegada de Lutero. E aí, quem são esses dois seres e que tão especial eles têm? Tudo. São dois seres que primam por uma coisa. Se nós pudéssemos resumir, sem dar maiores detalhes, das suas vidas, das suas obras, do seu trabalho, o significado profundo da sua estada aqui nesse plano era demonstrar com clareza que a coisa mais necessária, na verdade, a única coisa que importa é o amor. E o amor, quando a gente fala, é o amor a Deus, e quando se fala do amor a Deus, esse amor é uno e unificado com o amor que nós temos aos nossos semelhantes, de forma incondicional. São dois seres que vivem isto cada dia das suas vidas. Lógico que passam lutas, mas nesse equilíbrio, vamos chamar assim, nesse triângulo onde nós temos Joana d'Arc com sofrimento atroz, Rita, que passa um período duro, vocês vão ouvir pela história, eu vou agora começar a contar, e Francisco, que consegue mostrar, olha que coisa interessante, como se ele fosse o ápice desse triângulo, que o amor, e isso se referindo principalmente às visões cristãs, às visões de culpa, de que era preciso um sofrimento obrigatório, de que para você se ligar a Deus, você necessariamente estará se ligando a um estado de sofrimento para poder expiar culpas suas ou de outros. Francisco de Paula mostra com equilíbrio perfeito que a vida de um ser cristificado não necessariamente passa por sofrimentos como nós imaginamos que pudesse haver para alguém que seja santo ou seja candidato a santo. O equilíbrio de Francisco de Paula, e por isso a peculiaridade da sua missão, da sua vida, é algo que deve ser inspirador para nós. E é um espírito de uma algo. Esse quadro eu pedi para colocar aqui, porque agora nem fica tão mais visível, né? Mas dá para ver, né? Vocês estão vendo essas pontas aqui, ó? Se vocês seguirem mais de perto, vocês vão ver que tem um círculo aqui. Logo que esse quadro foi feito, a gente vai fazer uma pintura de um pintor de São Paulo, que já pintava na época do Frei Luís, retratos que a gente mandava, né? Todos esses aqui são dele. E ele fez esse. Quando foi posto ali, a gente teve a intuição de usar o retrato dele, por ele ser muito próximo ao trabalho de Francisco de Assis, de Padre Pio, nós vimos que esse retrato se transformava num portal. E por ali passavam energias extremamente fortes que eram trazidas para os trabalhos aqui na casa, não só nessa sala especificamente, como na casa inteira. E isso vai deixando uma marca. Essa marca, isso aqui tem vidro aqui, né? Então, por detrás do vidro tem esse círculo no seu chakra, na projeção do chakra, né, cardíaco, onde está o amor. E aqui está escrito, vocês não estão vendo aí, a palavra caritas, que era o símbolo que ele tomou, caridade, que ele tomou para a sua obra. Nós vamos começar, mulheres primeiro, né, com Rita, que nasceu primeiro, então né, vamos começar por ela. Como eu disse a vocês, Rita nasce nesse meio da Itália, nessa Itália confusa, numa cidade chamada Cássia em português e Cássia em italiano, filha de um casal remediado. Não eram pobres, o padrão da época, mas também não eram ricos, eram agricultores, o pai trabalhava às vezes como contador, e eram já idosos. Né? Antônio e Amata eram os seus pais, eram dois que já eram, enfim, considerados como um casal estéril. Esse símbolo da esterilidade, apesar de às vezes, nesse caso, ser histórico, ele sempre é um símbolo muito interessante, ele é presente na Torá. Todas as matriarcas, né, passam por períodos de esterilidade até terem os seus filhos. Isso significa que todas elas representam a nossa alma interior, né, o estado feminino que nós todos temos dentro de nós, que cria, que recebe, que precisa gerar filhos, e vai gerar filhos no momento em que as coisas se fecham. Filhos de natureza sublime, quando a gente olha isso em código. Os pais de Rita foram ter Rita muito já idosos, não sei a idade especificamente, mas quando o bebê nasceu, em 22 de maio de 1381, eles foram contemplados como uma bênção. Tinha havido, a mãe tinha tido um sonho que aparecia um anjo para ela, dizendo que ela receberia alguém que traria luz ao mundo, de uma forma intensa. O bebezinho já começa, já desde bebê, a mostrar coisas muito interessantes. Conta uma história, é uma das que eu vou contar para vocês,
que eles a levavam para o trabalho no campo, e um dia o berço estava posto no chão, debaixo de uma árvore, e os dois trabalhando, quando viram um enxame de abelhas rodeava aquele berço. E aí imagina o pavor do pai e da mãe quando viram aquilo, né? Já posando na menina, num bebê, e aí já imaginaram de tudo, correram, e um dos trabalhadores que estava junto, ao correr, corta a mão na foice, um corte profundo. Mas naquela confusão todo mundo, e esse trabalhador também corre junto e tenta mandar as abelhas saírem junto, né? E enquanto ele está fazendo aquilo, a ferida dele cicatriza completamente. E as abelhas não tinham feito mal nenhum. A pequena Marguerita, que era assim o seu nome, Rita é um apelido, um diminutivo, a pequena Marguerita já mostrava desde cedo. E quando começa a crescer, mostra a sua natureza espiritual. Dentro do contexto católico, ela queria se entregar a uma ordem. Kátia era sede de um convento agostiniano muito importante naquela região, um convento de freiras, e Rita sempre ansiou ir a esse convento. Nunca conseguiu, porque os seus pais tinham medo, né, de deixá-la ali, e queriam que ela se casasse, que ela tivesse, e fazem com que ela se case com uma pessoa chamada Paulo Ferdinando Mancini, que era, naquela brigalhada toda, um dos mais importantes, de uma das famílias mais importantes, que brigava contra a igreja. Ele era do partido que era contra a igreja, e havia ali uma briga permanente entre cidades. E o Paulo Ferdinando era uma figura extremamente diferente de Rita. Era alguém que não acreditava muito, era alguém intempestivo, era alguém com temperamento colérico, né? Se precisava matar, matava. Mas ela casou com ele com 13 anos, tiveram 2 filhos, até que, por volta dos seus 30 anos, Paulo foi assassinado. Mas antes do assassinato do seu marido, ela, só com amor, ali, né? Entregue a Deus, vivendo Deus o tempo inteiro, havia transformado Paulo, daquele homem irracível, em alguém que despertara para buscar a espiritualidade. E isso acontecera poucos meses antes dele ser assassinado. Inclusive o assassinato é atribuído porque as pessoas, né, numa ética meio mafiosa, que o cercavam, disseram, olha, não pode sair da história, entrou, não sai mais. E como ele queria sair, se transformar em outro homem, eles o mataram. Rita recebe essa notícia e depois vai ver os seus 2 filhos. Ela tinha tido 2 filhos homens, 2 até bonitos nomes, Giacomo e Paulo Maria, né? Mas que se tornaram 2 cegos pelo desejo de vingança. Queriam vingar o pai de todo jeito. E ela, por compreender certamente que aquilo para eles não traria benefício espiritual nenhum, se rende a Deus e diz, eu me entrego à sua mão e o que for, tiver que ser feito. Ela certamente não sabia que estava acionando com o seu movimento, né, processos kármicos, porque isto, né, agora entrando um pouco no nosso contexto, nós somos deuses, nós ativamos e desativamos estruturas vibratórias ligadas aos nossos karmas. Ela, ao fazer isto, toma a responsabilidade dos 2, numa febre repentina, desencarnam. E ela diz, ainda foram assim, melhor ter ido assim, do que se houvessem ido de uma forma violenta, porque isso é o que ia acontecer. No sofrimento ela agradece a Deus, Deus do Espírito. E aí, livre, nós vamos encontrar ela tentando realizar o seu grande sonho, que era ligar o convento de Cátia. E ela foi rejeitada, não uma nem 2 vezes, muitas vezes. Primeiro porque não era uma pessoa rica e os conventos tinham o péssimo hábito de aceitar dotes para quem quisesse se ligar a eles. Como ela não tinha, ela batia na porta e volta amanhã, volta amanhã, volta amanhã. Aí a que Rita se dedica? Isso é uma coisa que quem estuda a vida de Santa Rita, vocês se pegarem no Google, vocês vão ver essa página ser virada, ela passa por cima direto disso. Pula-se direto deste fato da morte dos seus 2 filhos, das tentativas infrutíferas dela entrar no convento de Cátia, ao milagre que a levou lá. Mas há um intervalo aí que é fundamental, que mostra, primeiro, a estirpe desse espírito.
depois da sua consciência divina, dentro das limitações que ela vivia, sociais, religiosas mesmo, o que ela faz? A família do marido era uma família de alguma posse. E a guerra começou. Havia um senhor em Cássia, não sei se era conde ou duque, que era alguém que Cássia estava começando a se destruir. Rita primeiro começa a se tornar uma eremita. Ela, na verdade, não morava na cidade de Cássia, ela morava numa cidade chamada Rocaporena. E há uma pedra até hoje, lá onde fizeram uma capela, e que ela subia aquela pedra para meditar, para ficar em contemplação dias e dias e dias, depois de viúva e depois de ter perdido seus filhos. E tinha verdadeiros êxtases espirituais ali. E ela resolve descer e se transforma, olha que coragem, uma mulher com 30 e poucos anos de idade, numa pregadora ambulante. Ela vai às pessoas para dizer, olha, o que vocês estão fazendo é um absurdo. Primeiro que vocês não ligam para a pobreza que está em volta, brigam entre si, vocês precisam se reconciliar. Não com essas palavras, nem com essa pobreza de vibração que eu estou dizendo para vocês. Era realmente alguém que chegava imbuída, imersa no espírito. E falava com toda a coragem. Como era uma mulher, mas quem está ligado a esse tipo de vibração tem proteção. Ela nunca foi molestada de forma nenhuma. É louca essa mulher falar. Isso durou 5 anos. Ela ia lá para o seu monte de Rocaporena, descia, ia para a cidade de Cássia, aproveitava quando o nobre saía da sua casa, falava. No final de 5 anos ela consegue reunir essas duas famílias em briga numa conciliação que transformou Cássia numa ilha de paz em toda aquela região, na Úmbria e em toda a Itália setentrional. Vejam o poder do amor. Em nenhum momento ela fez nada que não fosse demonstrar esse amor, oração o tempo inteiro. E aí ela continua tentando entrar no convento. E nunca era aceita. Um belo dia, conta a tradição, ela em Rocaporena, lá no seu eremitério, estava em êxtase, pega um pouco no sono. Ao pegar um pouco no sono, ela acorda ouvindo uma voz, na verdade 3 vozes, chamando a ela pelo nome. Marguerita, Marguerita, Rita, Rita. Quem está aqui em cima? Ele subiu e ela sai e vai encontrar perfeitamente materializados os seus 3 santos protetores. E que santo! Era uma tríade. São João Batista, Santo Agostinho e São Nicola de Tolentino, o menos conhecido. Nicolau de Tolentino, Nicolau de Tolentino, havia sido um frade dominicano que vivera poucos anos antes, agostiniano também, vivera poucos anos antes dela, e que tinha sido um médium chamado Taumaturgo, chama essa sigla hoje. São aqueles que realizam atos de efeito físico aparentemente milagrosos, curava, enfim. Era um santo, rapidamente foi canonizado, e era um dos padroeiros dela. Ela vê os 3. E ele diz assim, vem conosco. E ela só lembra de entregar a mão para eles, não sei quem foi que pegou, os 3 pegaram, e acordar no pátio do convento de Cássia. Todas as portas trancadas a ferrolho. Quando ela viu aquilo, ela falou, agora que eu estou perdida mesmo, porque, enfim, saí de lá, acordei aqui, como é que eu vou explicar que eu entrei? E quando tocou as matinas, né, que as filhas acordam muito cedo para rezar, deram de cara com ela. O primeiro momento foi aquela, isso, né, a Luca, e ela explicou. E quando ela explicou, a Madre Superiora foi olhar as portas e viu, está trancada por dentro. Isso aqui ninguém pode, ainda mais uma mulher frágil, abrir essa porta. Houve um fenômeno de transporte material, realmente mostrando a sua mediunidade de efeito físico, né? Se a gente usa a nomenclatura espírita, mas a sua capacidade de perceber pela sua consciência de que o corpo físico nada mais é do que uma teia de energia absolutamente controlável pela força espiritual, e isso foi aplicado nela, ela foi posta no convento e aí foi aceita. Mas não pensem que foi aceita por alguém. Não, ela foi aceita para lavar o chão, né?
para fazer tudo que as outras irmãs queriam que ela fizesse, para receber. E ela entra no convento com 36 anos, agora que é importante, a gente fazer a comparação com Francisco, com o Canadá. E vai sair dali, liberta da espiritualidade, mas o seu corpo sai, e até hoje sai corrupto. O corpo de Rita de Cássia é um dos corpos que são conservados ainda plenos. Vai sair dali para a sua libertação espiritual em 1457, com 76 anos, e só saiu deste convento, depois que ela entrou dessa forma, uma vez para fazer uma peregrinação a Roma, que ela muito pediu e acabou. E o que acontece? O amor ganha tudo. Imagina uma pessoa que faz aquilo com amor o tempo inteiro, que recebe todas as críticas, todas as, enfim, cutucadas, todas as traições, tudo, deboche e tudo mais, mantendo o seu estado de consciência. Que ela já conseguira, porque 5 anos esse trabalho que ela fez prévio, eu falei que isso não é contado nas biografias de Rita, conseguindo a conciliação, isso já dava a ela, certamente ela entra ali já num estado pleno. Ela passa esses 36 anos lá dentro, e aí começa a se suceder o que se chama de milagres. O primeiro deles é que a madre, só para espicaçar ela, manda ela regar uma roseira seca. Todo dia lá, tem que regar a roseira ali. Não tem problema. Todo dia de manhã ela ia lá, regava, talvez de noite. Até que um belo dia, essa roseira amanhece inteiramente florida na primavera, para surpresa de todas as suas companheiras. E essa roseira, ela tem uma palma, o Paulo talvez tenha perguntado, porque ela é representada com uma palma, mas a planta é uma roseira que até hoje está no convento e continua dando rosas, é lógico que eles trabalham, mas todos os anos nas festas de Rita de Cássia, em 22 de maio, porque ela vai desencarnar no mesmo dia que nasceu, 22 de maio, só que em 1457, é distribuído, essas flores, essas pétalas são distribuídas para as pessoas. E outro caso importante são as abelhas, chamadas abelhas de Santa Rita, que chegavam, se estabeleceram lá no convento, montaram uma colmeia, estão lá até hoje, se reproduzem, e é uma espécie nova, que não tem ferrão. Sério. É estudada pela ciência, e elas ficam dentro poucos sabem. Vão sair na primavera e muitas vezes se conta na tradição que são os anos em que as pessoas se convertem, procuram ser melhores, né? Que não vão ali a caça, como a gente vai para o centro pedir para a gente, mas melhorar mesmo, amar a Deus, nos colocarmos à disposição da nossa natureza divina. A gente não consegue fazer isso muito bem. Então, nos anos em que isso acontece, que as pessoas conseguem, disse que elas saem de dentro das suas... Tem uns buraquinhos assim na parede, saem no dia 22 de maio. Saem, fazem a revoada, vão fazer colher o pó, deixam o seu mel e voltam para ali. Rita não sai do convento, mas o seu espírito se expande. A sua consciência crítica se expande onde for preciso. Como é que uma pessoa dessa que não sai de um convento, vai passar anos ali, ela vai ter o fenômeno que eu não vi a representação dela com este chakra aqui, porque ela quer assumir a Cristo. Ela quer assumir a Cristo dentro da visão católica, na visão do sofrimento. Né? E a gente vai entendendo, entende por que razão. Né? E num dos dias de êxtase, ela querendo compartilhar desse estado, ela é cravada aqui no centro do seu chakra e fica com esta chaga até desencarnar. E estranhamente a chaga exalava um cheiro muito ruim, que eu particularmente atribuo às cargas que ela limpava das pessoas e passava por ali, mais um ato de humildade. E que no dia que ela desencarna, esta chaga, ela passa a exalar ao contrário, um perfume que até hoje as pessoas, quando estão lá vendo o corpo, às vezes esse perfume se materializa ali na igreja. De Cássia. E ela vira uma santa do mundo inteiro. E veja que coisa interessante, porque ela não põe o pé. A não ser nessa peregrinação, ela não sai fisicamente do convento.
Mas vejam a força do amor, vejam a força da consciência crística. As orações dela a ligam nesse estado de unicidade a todos nós. Por isso ela se torna um canal crístico e por isso ela vai ser conhecida como a Santa dos Impossíveis, até hoje. É a madrinha do nosso querido irmão Luiz da Rocha Lima. E a gente, quando fica pensando ter um espírito desse perto da gente, é algo que não dá privilégio nenhum, só dá graus de responsabilidade muito maiores, porque alguém que tem essa vivência, não há notícias de que ela tenha reencarnado depois. Reencarnações prévias se fala, mas não é o que importa. Falam que ela, desde ter sido a matriarca antiga do Antigo Testamento, ter sido, enfim, muitos falam de Marta, mas o fato é, Marguerita é uma luz realmente que se acendeu. E aí vamos a Francisco, que estava encarnando em 1416. E aí, lembra do triângulo, né, que eu disse, nós temos lá a Joana d'Arc, o cometa que passa, tomando o sofrimento como algo para poder expurgar aquilo tudo, né, ter uma vitória militar inicial, depois ser traída, né, vergonhosamente, ser levada à fogueira, e depois disso a França, né, se reconstrói. Francisco de Paula vai nascer em 1416, né, lembrando as datas. Rita já estava, então, no seu entrada para o convento, né, em 1416, ela já começa a se preparar para cumprir a sua missão. Nasce Francisco de Paula. E vai nascer também de um casal estéril. Um casal estéril na cidade, uma vilarejo perto de Paula. E uma coisa muito interessante, as orações são atendidas, e aí vamos ver o dedo, Francisco de Assis aparece em sonho para a mãe de Francisco de Paula, chamada Viena, e diz a ela: você vai ter um filho, e esse filho é alguém que eu trago para você. Mas um parênteses aqui, eu já contei para vocês que eu tenho muita alegria de ter convivido muitos anos com uma entidade espiritual que eu considero, antes do nosso irmão Luiz da Rocha Lima entrava na minha vida, o meu guru. E, aliás, eu fui encaminhado por ele a Rocha Lima, né, quando a minha avó, que era o aparelho dessa entidade, ia desencarnar em 1983, ele disse: agora você vai procurar o Dr. Luiz da Rocha Lima lá no Bolívia. Antes, poucos meses antes da minha avó desencarnar. Essa entidade chamada Caboclo Gino é um sábio, não é um sábio, enfim, histórias, mas uma das coisas que ele falava sempre nas suas orações era se referir a Francisco de Paula como o irmão espiritual gêmeo de Francisco de Assis. Eu confesso que naquela época eu achava até que São Francisco de Paula era um franciscano. Mas aí vamos. A criança é prometida e vai nascer em 27 de março de 1916 nessa vila. E olha que fenômeno já acontece na saída. Todo mundo, né, na cidade de noite, aí um belo dia se olha para uma casa e se vê um fogo espiritual saindo da casa, luzes e luzes e luzes, e uma melodia tocando no ar. E as pessoas ficam extasiadas com aquele fenômeno, vendo aquilo, até que uma mais ousada, né, uma comadre daquelas mais ousadas, ela já estava grávida, a Viena já estava grávida. Bate na porta da casa, as luzes se apagam, né? O efeito físico. E vai ver, sai correndo. Nasceu o Francesco, nasceu o Francisco. Nasce a criança já dentro desse. E, como a mãe sabia, prometida do Francisco de Assis, começa a revelar desde cedo a sua verdadeira espiritualidade, a sua estirpe espiritual, a sua consciência. Uma criança pequena. Já queria ser franciscano, já queria. E ele tem, com pouco tempo de idade, ele tem uma doença séria nos olhos. Parece uma mácula na sua córnea que vai fechando todo o seu olho. E a mãe faz uma espécie dessas coisas, porque esse tipo de relacionamento com Deus, às vezes a gente se choca um pouco, mas ele é perfeitamente natural, ele existe. Tanto que Jacob se chama Jacob, virou Israel, porque é aquele que luta com Deus. Existem lutas válidas para se fazer com a divindade. Quando a gente quer mudar, quando a gente quer transformar, porque Deus está em nós também. Então essa luta, quando é feita com sinceridade, com espírito de pureza, ela é válida. A mãe chegou e desabafou: mas vem cá,
o senhor me dá o filho depois de um tempo e agora vai me tirar, vai levar a criança assim? São Francisco, pelo amor de Deus. Aí São Francisco aparece para ela, fica tranquila que vai ficar tudo bem. E realmente o menino vai, fica bom. Mas ela tinha feito uma promessa. Assim, se ele ficar bom, ele vai passar um ano num convento franciscano. E ele foi. Para muitos isso poderia ser um castigo, né? Para ele não foi. Ele foi feliz da vida passar um ano no convento franciscano, nem como noviço, mas como um serviçal ali. E volta, 12 anos de idade. Né? Engraçada influência judaica, né? De 12 para 13. Quando ele chega com 13 anos, ele diz assim: eu quero me dedicar a Deus. Eu sou um menino, quero me dedicar a Deus. Eu vou me dedicar a Deus. Só quero que vocês entendam. E aí, Paula, a Calábria é muito rochosa. E a cidade de Paula era toda envolta em montes, é quase um deserto mesmo. Ali. E há muitas grutas. O que o menino faz? Acha uma e fica ali. Como um eremita, rezando, meditando. E a cidade se acostuma. Né? Ainda hoje, eu não conheço Paula, mas hoje a internet mostra tudo para a gente. Né? A gruta original, onde se fez depois uma capela em volta, dá para ver da cidade. Então eles contam, né, que todo mundo se acostuma. Luzes, anjos passando, fogo. Isso era tranquilo, a cidade sabia que o eremita estava ali, e aquele ser, e ele começou a atrair pessoas. Nesse estado de ligação com Deus, o que ele queria? Aprender a amar a Deus acima de qualquer coisa. De servir a Deus com amor acima de qualquer coisa. De confiar em Deus acima de qualquer coisa. E ele ficou 5 anos ali, até que começaram a chegar os discípulos para pedir: quero ficar junto com você. Ele acolhe um, acolhe outro. Quando já eram 6 ou 7, ele disse assim: então nós precisamos criar alguma coisa. São Francisco aparece para eles e diz assim: faz uma capela. E conta a tradição que São Francisco dá, inclusive, o traçado físico da capela para ele. E ele, enfim, começa a juntar, e a cidade já o respeitava, porque ele não só aconselhava as pessoas, como ele começou a curar. Se eu for descrever para vocês milagres de Francisco de Paula, a gente não termina hoje. De cura, de ressurreição de pessoas, de cura moral, porque ele dizia: eu não quero, primeiro que não sou eu quem cura, quem cura é Deus, eu sou um intermediário mesmo. Ele tinha essa convicção, eu não falava isso da boca para fora. E ele dizia: a coisa mais importante é o amor. Se não houver o amor e não houver a caridade, nada importa. Eu poderia fazer isso tudo aqui e que adiantaria? Então ele tinha o poder de transformar as pessoas, além da cura física. Mas as histórias são muitas. Eu posso escolher algumas aqui que são muito interessantes e apontam muito. Primeiro, o que estava acontecendo ali? Que o espírito era aquele que estava encarnado naquele momento. Né? Um trabalho de amor transformando as pessoas direto. Paula começou a ser conhecida, as pessoas começam a chegar de fora de Paula, ele institui a sua capela, os eremitas vivem com ele, ainda não há uma ordem, ainda não há uma disciplina, há somente o que ele queria: amor. Os operários que construíram a capela, ele tinha um carneirinho que andava junto com ele. Essa história eu preciso contar, porque isso parece... Mas não é, hoje em dia a gente sabe, né, quando a gente, até hoje a gente fala, matéria e energia são a mesma coisa, a gente já viu que, né, não existe ninguém, o próprio Jesus Cristo disse: ninguém pense que sou eu que faço isso aqui, porque eu sou maior do que alguém. Quem tiver essa consciência crítica vai fazer igual a mais do que eu faço. E o carneirinho chamava Martinello. E ele andava para lá e para cá com o Martinello atrás dele. E os operários que estavam fazendo a tal capelinha, essa que eu contei já a primeira, que foram lá trabalhar, tinham um olho danado nesse carneiro. E o carneirinho ali passando, e assim, esse carneiro vai acabar um dia. E um dia que São Francisco não era santo, ele sai para fazer alguma coisa na cidade, rapidamente prepara um churrasco de carneiro, come aquilo tudo, enquanto ele não chega, e para não deixar traços, pega o couro, pelo, tudo aquilo que eles tiraram, não sei como é que eles prepararam, e joga no fogo. Faz uma fogueira, uma fornalha, eles tinham uma fornalha para fundir metal. Aí o Francisco chega: cadê o Martinello? Não sei.
Aí ele para, pensa. O fantástico dele é que muito poucas vezes você vai ver, aliás, eu acho que não há nenhum relato dele irado. Ele chega na porta da fornalha, estou entendendo, muito bem. Para na porta, dá uma concentrada, assim, Martinello, vem para fora. E os operários se jogam no chão porque o carneirinho sai lá de dentro inteirinho da cima. É sério. É sério. E continua do lado dele, por muitos anos ainda, há testemunhos, né? E aí começa a ser chamado essa história. Todo mundo queria. A ordem começa a se constituir e vai começando a fundar conventos ao longo da região circundante da Calábria, na Itália, fazendo milagres um atrás do outro. Se eu fosse contar aqui, contei esse, vou contar um outro. Havia uma briga de duas famílias, ele recebeu uma doação para fazer um convento de uma terra, e ele chegou e viu que dois proprietários estavam brigando pelos limites. E porque os dois queriam uma árvore, uma determinada árvore, eu não sei qual é, que era muito bonita. E a briga estava ali, mas vem cá, essa briga tão assim, por quê? Por isso, por aquilo, enfim, os seus argumentos, as suas coisas. Aí ele sempre entrava em oração, em profunda oração antes. O que ele faz? Ele reza, põe a mão no meio da árvore, conta essa história que a árvore se dividiu em dois. Vamos dizer como é pouco conhecido. Outra, até hoje em Paula, existem as pedras, tem um nome que eles dão. Enfim, também no final ele era muito atacado espiritualmente, foi todo um mensageiro de espiritualidade, mas ele, ao mesmo tempo, tinha aquela convicção dentro dele que para a gente se defender, você precisa ter essa consciência crística. E um belo dia, essas pedras rochosas, estavam os operários trabalhando e começa a rolar em direção para destruir não só a capela, como aquela história em volta. E conta-se que ele chega, reza, estende a mão e as pedras param. Até hoje elas estão lá, no lugar. E aí vou contar para vocês muita história. A última, para a gente ficar com algumas só, é a sua conhecida passagem no estreito entre a Sicília e a Itália. Depois que ele vai em direção à Sicília, porque ele iria fundar um convento na Sicília, em que ele, ao ter por um barqueiro recusada a viagem para atravessar o estreito de Messina, o estreito é pequeno, ele disse, bom, meu irmão, então tá, a gente reza, pega o seu manto, joga no mar e passa. Ele e mais um companheiro sobre o manto, atravessando o mar de Messina, e chega ao outro lado. Conta a tradição que este barqueiro, até morrer, todos os dias chegava ali na beira do cais, onde ele tinha pedido carona e não recebera, e fazia uma lamentação pedindo desculpas a Deus, né, por não ter, porque ele viu, o estreito de Messina é um estreito muito curto, né, são poucos quilômetros, 3 ou 4, e ele passa no seu manto. Esse é um fato tão conhecido que Liszt faz uma música, uma composição de piano chamada Francisco de Paula Caminhando sobre as Águas. Se vocês quiserem também, procurem, é muito lindo. É belíssimo. Bom, o fato ocorre, já é alguém muito conhecido, é um taumaturgo, um curador, é alguém que toca as pessoas, transforma as pessoas, converte as pessoas. O rei de Nápoles, primeiro quer acabar com ele, e manda lá uma guarda para terminar com essa brincadeira que tinha um cara lá, porque ele não tinha problema de falar para as pessoas, olha aqui, você está roubando o seu povo, toma cuidado que se você roubar, botar o dinheiro no teu bolso, vai ter problema, você vai pagar assim. Ele não tinha papas na língua para falar as coisas que ele devia falar. E o rei resolve acabar com ele e manda uma guarnição para prendê-lo e para levá-lo. Quando a guarnição chega, ele vai para o altar, começa a orar e simplesmente fica invisível. E eles procuraram, até que a hora que ele aparece, os guardas tomam um susto, eles dizem, mas vocês estão vendo aqui por quê? E ele consegue mostrar a eles que não tinha nada contra o rei. Bom, para ser mais rápido, né, essa vontade de matar se transforma numa veneração. O rei Fernando se transforma num discípulo de Francisco de Paula. Ele vai a Nápoles, e em Nápoles ele começa a consertar as coisas, o rei muda.
Em vez de pegar, ele uma vez deu uma moeda para o Francisco, que aceitava. Eu estava falando a vocês, vejam, nesse triângulo, Francisco é alguém que vive fora do mundo, viveu 5 anos como eremita, mas quando entra no mundo, entra com uma consciência crística, e ao contrário até de seu irmão gêmeo Francisco de Assis, que lutava muito com esse conflito interno, né, com o voto de pobreza, porque ele também tinha um voto, ele funda uma ordem, eu vou contando agora no meio para vocês, chamada Ordem dos Mínimos. Esta ordem, os votos são castidade, obediência, pobreza sim, mas a pobreza no sentido de você não ter bens pessoais, mas você poder usufruir desses bens em função dos outros, e caridade, o grande lema. Ele falava sempre antes das coisas, por caridade. Ele falava ou proclamava alguma coisa, ou dizia alguma coisa, sempre com algum efeito. Então, Francisco de Paula mostra esse equilíbrio perfeito do homem que está no mundo sem ser do mundo e vai transformando o mundo. Nápoles, que viveu um processo muito difícil, começa a se acertar. Eu falei na história que o rei um dia deu uma moeda de ouro para ele, e ele pegou a moeda e disse, eu não quero isso não, olha aqui, ó, pá, partiu a moeda, começou a sair sangue. Isso aqui é o sangue das pessoas que você tira com seus impostos para pagar esse que está aqui. Em vez de você dar para mim, dá um jeito de você redistribuir melhor essas riquezas. E realmente o rei faz isso. Até que, né, lembrem que Joana d'Arc morreu para a França ressurgir, a França já existia. Nós estamos falando no ano de 1483. Ele já tinha 67 anos. O rei Luís XI da França, que era um déspota, né? Todo aquele sacrifício de Joana d'Arc surge a França, o pessoal já começa, já vem para tomar o poder, né? Como tudo. Não pense que isso é privilégio de um ou de outro, né? Não se liga com isso. Então tem que pensar como Francisco age. Ele fica muito doente, gravemente doente, e ouviu a fama de Francisco já tinha crescido. Chegaram à França, o rei de Nápoles se transformou em ministro. O rei mandou fazer um buraquinho na porta do quarto dele para ver os êxtases que ele tinha à noite, porque ele, ao entrar em êxtase, ele levitava, as luzes astrais se acendiam e se materializava tanta coisa. Então ele tinha um cinema particular astral, ele ficava ali, mas isso serviu para fazê-lo se aproximar da divindade. Ele não olhou aquilo simplesmente como um fato curioso, como uma pessoa amestrada ali à sua disposição. Ele tinha poder para falar, ele falava o que ele queria para o rei. Tanto que ele foi transformando a sua volta, aí o rei da França disse, eu quero esse cara aqui para me curar. Mandou chamar, ele não vou. Aí o rei de lá vai, não vou. Aí ele era amigo do Papa, do Sisto IV, o Papa mandou uma ordem, por obediência você vai para a França. No primeiro momento, né, ele foi com o tamanho, né? Segue, né? Em Nápoles ele faz uma parada maior ali, novamente, e chega à França, já com quase 70 anos. 67 anos, exatamente. E o rei, que no primeiro momento olha, né, quer ser curado, ele não cura o rei fisicamente. E olha que ele ressuscitava a pessoa da torta direita. Né? Assim, é um caso muito lindo de um menino que chega, filho de um contador na cidade, só para dar um exemplo para vocês, ele chega, um menino pequeno de 8 anos, chorando aos pés dele, assim, meu pai está morrendo ou está morto, o senhor me ajuda por favor, assim, calma. Isso me lembra muito Marie Maharshai. Assim, você está chorando porque meu pai está morrendo, assim, você sabe rezar o Pai Nosso? Não, o Pai Nosso eu não sei, eu só sei a Ave Maria, então vamos rezar o Ave Maria. Rezou a Ave Maria. Eu falei, senhora, então faz o seguinte, a gente rezou a Ave Maria, vou pedir para Nossa Senhora, toma esse biscoito aqui, para de chorar, leva esse biscoito aqui para o seu pai e vai dar para ele, que ele já está melhor. E aí o garoto correu para casa, aquela fé infantil, encontra o pai já muito bem, a ponto de poder comer aquele biscoito. E eu estou relatando um caso, né? São 100, literalmente, não estou sendo exagerado. Mas esse rei não curou. E o rei, naquele primeiramente podia ficar muito desconfiado e irado, não curou o corpo, né? Mas curou a alma do rei.
esse rei se torna, e a sua família inteira, devoto da sua presença, e começa a refazer os seus atos, e aquela França desorganizada e desestruturada. A presença de Francisco de Paula na cidade de Brest, ele ia para Amboise, ia vários lugares, só que a única coisa que ele pediu, eu quero só uma caverninha para eu ficar nas minhas meditações. E ele ia ficar naquela caverna no bosque, até hoje tem uma capela onde essa caverna estava localizada, com seus êxtases, recebendo pessoas, sem se mexer dali. Ele funda conventos em todos os lugares, na Alemanha, na Europa do Leste, na Espanha, na Inglaterra. A força espiritual desse ser é uma coisa que vai carregando. E esse rei que se converte, deixa o mundo, já se converte, mas deixa o mundo num estado espiritual muito diferente daquilo que pudesse ser esperado. E a sua filha regente, porque o seu filho era muito novo ainda, vai preparar Carlos VIII, que vai ser rei. Ele vai pegar ainda Carlos VIII como rei, que é um bom rei, né? Ele se mete na política da Europa. Francisco de Paula se torna uma figura proeminente, em que os reis da França iam consultá-lo, mas ele era respeitado por todo mundo. Ele vai pegar Luís XII ainda. Ele vai morrer com 91 anos, e a mulher de Carlos VIII se torna sua discípula e vira santa depois, Joana. Ele tinha o poder não só de ser santo, mas de santificar as pessoas. E é isso, quando a gente entende que ele ter sido dado como patrono do nosso encontro de mentes, para a gente relembrar essa força, esse poder de ser um canal para que as pessoas, elas também, ao tocar esse canal, por sua vez, se santifiquem. Ele não é um santo que vai para o altar. É claro que depois fica aquela figura que vai ser acionada nas orações, nos pedidos. Mas é interessante, porque ainda assim, veja, Rita tem muito mais esse aspecto do que Francisco de Paula. A Rita é uma santa popular no mundo inteiro, talvez por ser uma figura feminina, por trabalhar, né, aquela doação completa. Ele compõe esse lado masculino de tocar as pessoas. Ele concedia muitas coisas, ou seja, concedia não, orava e conseguia muitas coisas para as pessoas. Mas o que mais importante ele conseguia era essa transformação de milhares de pessoas. Quando ele desencarna, não vamos falar de Padre Pio hoje, mas é algo assim que toca as pessoas profundamente, e tem um brilho de luz ali, em que muitas pessoas avançam espiritualmente no rastro desse espírito, como avançaram no rastro de Rita. Quer dizer, ela vai embora em 1457, ainda fica 50 anos ainda, ou seja, e hoje, espíritos como eles, em estado crítico permanente, por que eles são capazes de trazer milagres às pessoas? Porque quando se vive num estado de unicidade, né, como eles vivem, num estado de plena ligação com Deus, esse canal está aberto o tempo inteiro, e quando a gente toca, ainda que de leve, alguém que vai pedir um milagre, aquele primeiro momento pode desencadear uma reação de natureza espiritual profunda e realmente realizar uma cura, um milagre na vida pessoal, um milagre em qualquer coisa. Mas é uma pena que nós nos restringamos a esses lampejos quando a gente se dirige a um canal dessa ordem, como um ser desses que atinge a unicidade, e não compreendamos a sua significação mais profunda, de utilizá-los como modelos para o nosso trabalho interno. E foi isso que, na verdade, tanto uma, Rita, quanto o outro, Francisco, fazem de uma forma magistral. Primeiro de tudo, com uma humildade absoluta, porque esse é o sinal dos grandes santos. Nenhum dos dois se proclamou santo em nenhum momento, e nenhum dos dois se atribuía a ele próprio, a eles, ou a ela própria, a capacidade de estar gerando aquilo. Eles sabiam que o que estava acontecendo ali, eles vinculavam a Deus, mas esse estado de consciência que eles atingiam, e batiam na tecla da conversão o tempo inteiro. O que a palavra conversão diz? Verter com
ou seja, retornar ao centro, retornar à fonte original, retornar à origem, de onde nós, na verdade, nunca saímos. O Otton fez uma leitura muito bonita hoje aqui, né? A gente procura para nos acharmos a nós mesmos, porque a divindade é achada aqui, basicamente dentro do coração. Os dois eram devotíssimos de Maria. E Francisco, sempre que ele conseguia que alguém tivesse um filho, né, por alguma coisa, ele disse, bote o nome, ela é homem, mas bota Maria depois. Não é Paulo Maria, é João Maria, é Pedro Maria. Na Itália é muito comum isso ainda hoje, aqui no Brasil menos, mas pela devoção que ele tinha. E a sua desencarnação, quando se dá em 1507, se dá de uma forma pacífica, ou seja, vejam a plenitude desse homem. Ele consegue, ali naquele momento conturbado, viver da plenitude do seu estado de consciência, não tinha doença nenhuma, desencarnou, uma febrezinha de 3 dias e foi embora, né, deixando, depois de desencarnado, com milagres e mais milagres ainda, no seu rastro, ligado, talvez tenha sido a contrapartida de Francisco de Assis. Tudo aquilo que Francisco de Assis não conseguiu fazer na sua encarnação foi em plenitude realizado por Francisco de Assis. Por isso, e portanto, hoje, os dois continuam esse trabalho espiritual juntos. E aqui na nossa casa, a gente procura estar ligados a ele. E a gente vai ter, se Deus quiser, em Mendes, no próximo final de semana, condições de nos contactarmos com essa presença. E a gente convida a todos vocês que façam o mesmo, ainda que não estejam conosco lá fisicamente. E eu queria ter trazido então hoje, até porque um deles se materializou e o outro estava presente, compartilhar com vocês, que eu sei que, especialmente Francisco de Paula, é muito pouco conhecido na sua plenitude de consciência crística. Como um santo católico, mas com esse olhar amplo que a gente está olhando aqui, santo não tem religião, né? Santos estão em todas as religiões. E ele é um exemplo muito forte disso. E a gente trata com carinho esse retrato, porque, como ele é um taumaturgo, a gente acredita que certamente ele deixou um toque leve aí, né? Dizendo assim, vamos deixar um portal aqui. Ele que fazia coisas, ele tinha outra coisa que ele fazia muito, uma frase muito importante que ele usava. Ele tinha fogo, não encostava, ele entrava, ele pegava a brasa com a mão, ele pegava fogo com a mão. E quando ele fazia, muitas vezes ele fazia isso, ele pegava a brasa com a mão e dizia assim, nada é impossível para quem ama a Deus. Olha que coisa interessante nessa frase. Ele não usava nada é impossível para aquele que tem fé. É claro, estava implícito. Mas ele pulava o que tem fé, o que tem certeza, para quem ama a Deus. Quando ele pegava a brasa com a mão, ele disse, nada é possível para quem ama a Deus. E as pessoas estavam ali. Brasa era bobagem. Brasa era algo corriqueiro. Acendia fogo, porque as velas ele não acendia com o pano, ele pegava na mão, acendia fogo. E por aí vai. É uma série de atos que mostram que a matéria não tem existência nenhuma. Quando posta no Espírito. E tem existência sim, quando posta em consonância com o Espírito. Ela só passa a ser real quando o Espírito toma poder no seu trono. E aí a matéria, ao estar ligada a ele, passa a viver. E até então, mesmo que a gente ache que está vivo, a nossa matéria é uma expressão de morte, no sentido de estarmos desconectados dessa realidade plena. E o grande trabalho é realmente o trabalho do mundo. Vamos fazer isso. E a gente vai acabar na hora sem muita corrida. Rita de Cássia. Eu sei, é verdade, é verdade. Os motivos históricos para acontecer coisas de Paula são. Mas foi bem aproveitado. Mas é interessante como a gente não vê essa percepção mais ampla. Então, eu me senti quase na obrigação de tê-lo presente, tão presente como teve no sábado, de compartilhar isso com vocês. E acho que a gente pode não ser jornaleiro, mas pode ser devoto dele também. Fazem muito bem os jornaleiros de si.
principalmente entendendo a amplitude da sua missão, da sua mensagem, da sua vida. Esse poder Rita, esse poder Francisco, as palavras de vocês mesmos, não pertence à personalidade, ao ego. Mas hoje, despertos como são, sabem sim que esse poder pertence ao Cristo em nós, que portanto pertence a nós nesse sentido mais profundo. Como diz João da Cruz, quando nós nada temos pelo ego, então tudo temos. Todos os grandes místicos, conhecedores da verdade, viveram esta mensagem. Hoje nós podemos entender que esta mensagem não precisa ficar restrita aos níveis mental, emocional, mas que ela pode perfundir o nosso chamado mundo físico. Nele nós vivemos as nossas dores, as nossas angústias, as nossas lutas. Nele nós vivemos as nossas ilusões, repetindo tantas vezes os mesmos hábitos, nos acreditando no que não somos, esquecendo daquilo que somos em verdade. A renúncia verdadeira e única não é a bens materiais, não é a estados, mas é a renúncia primordial de entendermos que tudo pertence a Deus e só sendo e vivendo Deus, renunciando a tudo, em Deus é que tudo temos. Porque quando alguém entende essa realidade, pode ser rico ou pobre materialmente, não importa, porque ele estará sendo e agindo como Deus age. Doando, amando, perdoando. E isso é cura. Isso é a transformação de nossas almas. Isso é a vitória definitiva. Porque não se combate o mal. Apenas atingimos a consciência de que, vivendo essa divindade em nós, o mal ganha outro aspecto. E não tem poder algum. O amor é a força única e verdadeira, incoercível. E nesse momento, ainda que nós estejamos, certamente, longe da plenitude desse estado, nós queremos rogar a esses dois irmãos, filhos do divino como nós, mas que souberam realizar a obra em si mesmos, que como canais divinos tomem a nós pelas mãos e na unidade da vida tomem por misericórdia, por caridade em seus ombros aquilo que ainda não conseguimos sustentar. Esse amor se espalhe através deles, através de nós mesmos, nos meandros de nossas angústias e nossas dúvidas, curando-nos. Não só nós que aqui estamos, mas nós todos,
Estamos pedindo por aqueles a quem amamos, que não estão aqui, mas estão. Quem sejam eles. Os mais amados, nossos pais, filhos, mães, irmãos, os amigos mais queridos, e cada irmão, ainda que desconhecido dos nossos olhos físicos. Mas nesse momento, ainda que não sejamos plenamente capazes de fazer a consciência, nós ouvimos ainda Francisco, o amor e a misericórdia que vive em nós, possa realizar esse trabalho. Nós agradecemos já e rogamos que daqui a alguns dias nosso encontro seja de coração, de alma, que nós possamos avançar mais alguns passos. Obrigado por tudo aquilo que está sendo feito, por mostrar aos nossos olhos espirituais, informando de nós mesmos nada temos, mas aquilo que temos, que é a presença divina, que é o Cristo. Disto nós damos e doamos. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos ilumine. Hoje e sempre. Uma ótima semana. E a próxima segunda eu não vou estar aqui. Após mim, já aviso. Mas quem estará para certamente me dar